Eu recebo aqui no nosso estúdio, na nossa redação, o deputado estadual Douglas Garcia. Eu agradeço demais a presença do senhor. O senhor é um parlamentar eleito pelo PSL, um dos mais jovens, salvo engano, do Brasil. E eu gostaria que o senhor fizesse naturalmente a primeira saudação ao nosso público e também contasse como está o trabalho de um parlamentar em meio a essa pandemia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos, mais uma vez a oportunidade da Rede Alesp de estar aqui conversando com todos os telespectadores que acompanham a Rede Alesp, parabenizar aqui pelo trabalho, a cobertura que vocês têm feito é sensacional, muito me orgulha fazer parte da Assembleia Legislativa e ter um corpo comunicativo tão bom quanto a Rede Alesp, porque eu sei que eles têm se esforçado bastante para que a informação chegue ao nosso público em meio a essa pandemia, né? Então, eu queria primeiramente começar agradecendo. Muito legal. Deputado, que radiografia o senhor faz do momento em que nós vivemos uma pandemia que certamente nem nos nossos pensamentos mais pessimistas nós imaginaríamos passar por uma situação dessa? Olha, já temos mais de 4.000 infectados, os contaminados já superam a casa dos 140, mais de 140 mortos. Muitos estados estão muito preocupados porque não possuem leitos suficientes para ofertar para essas pessoas infectadas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise e, naturalmente, coloque o nosso estado também no seu radar. Claro, claro. Bom, tem sido um caos, tanto o fato em si, como a reação, como o Estado tem tratado o combate ao coronavírus no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Eu sou um parlamentar bastante contundente com relação às minhas opiniões, às minhas falas, por mais que sejam contra aquilo que uma corrente vem defendendo, que a maioria vem defendendo, eu sempre vou defender o meu ponto de vista, é claro, respeitando a posição dos demais parlamentares, respeitando a posição de todos aqueles que têm uma opinião diferente da minha, né? O estado de São Paulo poderia melhorar muito mais com relação ao combate ao coronavírus. Primeiro, nós temos no nosso estado uma população que é extremamente carente e que depende da informação que é veiculada pela imprensa, depende da informação que é veiculada pelos veículos de comunicação em geral. E os agentes públicos, eles devem se comportar nesse momento no sentido de acalmar a população e não distribuir o terror. Eu prego que nós precisamos agir com responsabilidade agora. Eu sei que o governo do estado de São Paulo tem feito todas as ações que precisa para poder combater o coronavírus no sentido de oferecer saúde à população, muito embora eu tenha diversas críticas aqui ao governador do estado de São Paulo, porque ele faltou com muitas responsabilidades com relação a isso. Sei que o governo federal também tem agido nesse sentido para poder atender a população o máximo possível, mas eu acredito que nós estamos falhando na comunicação, nós estamos falhando também no método. O Brasil, ele é um país ímpar para você comparar, tentar comparar com outro país que está passando pelo mesmo problema, não tem como. Nós vivemos em um país tropical, nós vivemos em um país que tem um clima diferente, o número de pessoas, a densidade demográfica é completamente diferente da Itália, é completamente diferente da Espanha, é diferente dos Estados Unidos da América, né? Então, o que vai acontecer aqui vai ser ímpar, vai ser extremamente diferente do resto do mundo, né? Então, eu acredito que a gente possa melhorar com relação aos métodos. Se me permite, eu gostaria de falar aqui alguns projetos que eu protocolei aqui na Assembleia com relação ao combate ao coronavírus. Protocolei um decreto legislativo que fala sobre a maior facilidade da contratação de excedente de concurso público, as pessoas que estão na área de saúde. Hoje existe um decreto que foi promulgado, que foi decretado, melhor dizendo, pelo governador Geraldo Alckmin, ou então governador Geraldo Alckmin, que infelizmente não permite essa realocação de pessoas para a área de saúde, né? Esse excedente, essa contratação de excedente. E hoje, por motivos óbvios, nós não temos tempo de lançar o edital, fazer a convocação, prestar o concurso, depois nomear, depois tomar posse. Então, o protocolo é um decreto que suspende os efeitos desse decreto legislativo, desse decreto que foi decretado pelo governador Geraldo Alckmin aqui na Assembleia. Precisa de agilidade nesse momento. Precisa de agilidade, inclusive vamos conversar hoje com o presidente da Alesp, o senhor Cauê Macris, que graças a Deus tem feito um grande trabalho, que a gente conseguiu inclusive colocar essas sessões virtuais. Não vejo a hora da gente poder estrear aqui, para a gente poder pautar esse decreto legislativo e todos os projetos relacionados ao coronavírus no estado de São Paulo, porque eu acredito que a Assembleia de São Paulo ela precisa ter um protagonismo
protagonismo maior diante dessa crise. No entanto, nós estamos vendo apenas o governo do estado trabalhando, né? Agora, com essa possibilidade de nós fazermos essas sessões virtuais, eu acredito que agora a Assembleia vai poder ter um protagonismo maior ainda. Me parece né? fundamental essa participação, sobretudo utilizando a tecnologia, que vai ser muito bem-vinda. Sim. Inclusive, os deputados poderão colaborar nesse enfrentamento. E o senhor, as perspectivas são ótimas para o uso desse plenário virtual, né? Sim, sim, com certeza. A gente vai poder discutir de uma forma segura, né? E também não deixar o legislativo parar, porque o legislativo ele não pode parar de forma alguma. Também protocolei outro projeto, se me permite. Claro, por favor. Ele torna obrigatório o fornecimento de itens de proteção para os profissionais de saúde e também de segurança pública. Hoje, é lógico, os profissionais de saúde necessitam e isso não precisa nem dizer que é obrigatório, eles precisam receber. Mas os profissionais de segurança pública, eles estão na linha de frente. Eles não tem como você pedir para os profissionais de segurança pública ficarem em casa por razões óbvias. Eles precisam fazer o atendimento à população. E muitas vezes o policial militar ele tem que fazer o atendimento de uma ocorrência envolvendo uma pessoa que tem coronavírus, né? Uma pessoa que está infectada. Como é que ele vai poder fazer esse tipo de atendimento? Ele precisa ter uma proteção. Então, o Estado precisa entregar para ele esse equipamento de proteção individual. Estou protocolando aqui na Assembleia, se Deus quiser, a gente vai poder avaliar. E mais um, né, relacionado também a esse tema é a diminuição, já que agora o governador ele determinou o fechamento do comércio, sejam shoppings e também academias. Os demais comércios foi através da prefeitura, das prefeituras espalhadas em todos os 645 municípios, para poder isentar o povo de ICMS. Eu sei que é impossível você fazer a isenção do imposto, mas tanto o governador como os deputados eles podem propor zerar, que é a mesma coisa na prática, só que a gente deixa ali um valor praticamente mínimo, o menor possível, porque a gente não pode simplesmente fechar as portas do comércio e não oferecer uma contrapartida para a população. É temporário, é por 90 dias ou durante o tempo em que surtiu os efeitos da quarentena do coronavírus aqui no estado de São Paulo. A população precisa de uma contrapartida, senão nós vamos, no futuro não muito distante, matar o nosso povo de fome. Atualmente, você ainda tem limite no cartão de crédito, atualmente você ainda tem a dispensa com metade, pelo menos, ocupada, mas daqui a pouco, se a população ainda não puder trabalhar, se o comércio não puder funcionar, nós vamos matar o nosso povo de fome. Isso não pode acontecer de forma alguma. Deputado, o senhor tocou num ponto de discussão que vem sendo amplamente abordado pelos veículos de comunicação, que é essa discussão em torno do trabalho, da economia e da saúde das pessoas. De um lado, a economia paralisada e alguns defendem a flexibilização da quarentena. Do outro lado, autoridades médicas e também a Organização Mundial da Saúde, que intensificam os seus apelos para que as pessoas fiquem em casa. Como administrar essas duas vertentes, pensando, claro, no bem-estar da população, na saúde da população, haja vista que se a pessoa não tem saúde, ela não consegue trabalhar. Que análise o senhor faz dessa problemática? Eu acredito que dá para a gente trabalhar de forma responsável em prevenção, dá para a gente trabalhar de forma responsável, alertando o povo dos perigos que o coronavírus traz para o Brasil, para o estado de São Paulo. Eu não quero aqui, de forma alguma, minimizar os impactos que a doença tem na vida da população, mas nós não podemos também travar o nosso país, senão, num futuro não muito distante, nós vamos matar o nosso povo de fome. Eu defendo, sim, que haja uma flexibilização na quarentena, que haja uma quarentena vertical, que aqueles que estão no grupo de risco fiquem em casa, não saiam de casa, porém aqueles que estão fora do grupo de risco possam ser liberados para poder trabalhar, para poder, enfim, trazer o sustento para sua própria casa, porque é muito bonito o governador do estado dizer que ele luta pelas vidas, que ele tem interesse em lutar pelas vidas, que o que interessa para ele é a vida das pessoas, mas nós também estamos lutando pela vida das pessoas quando nós pensamos que essas pessoas não podem passar fome, que essas pessoas elas não podem de forma alguma ter a despensa vazia. Nós precisamos liberar as pessoas para que elas possam trabalhar e ser autossuficientes. E mais do que isso também, essas pessoas elas têm esse direito, né? O direito de ir e vir que não pode ser tolhido por parte do governo do Estado. O Estado não tem esse poder, né? Mesmo estando em épocas tão complicadas como nós estamos vivendo hoje. Nós não tivemos nenhuma experiência ainda de quarentena vertical no Brasil, no estado de São Paulo. Deixa a gente pelo menos tentar, porque se a gente não tiver essa oportunidade, num futuro não muito distante, o povo vai acabar sofrendo e muito.
alguns especialistas apontam que há um percentual muito significativo de pessoas que têm o vírus, mas são assintomáticos. Então, muitas vezes você está ao lado de uma pessoa que tem coronavírus, só que ela não tem coriza, não tem dor de garganta, não espirra, não está com febre. E essas pessoas poderiam passar para as demais caso a quarentena fosse flexibilizada. E aí muitos especialistas também apontam que existe a necessidade do teste rápido, porque essa foi a orientação da Organização Mundial da Saúde: testar, testar e testar. Se mais pessoas pudessem testar, ela teria mais segurança para ir à rua e voltar ao trabalho. O senhor não acha que a flexibilização da quarentena está diretamente ligada também à oferta de testes rápidos? Sim, com certeza. O governo federal ele tem trabalhado nesse sentido também. Foram distribuídos a ampliação do número de 22,9 milhões de testes. Agora estão sendo distribuídos pelos 27 estados da federação. Eu visitei alguns hospitais hoje, inclusive. Acabei de chegar de um hospital de Guarulhos. Conversei com a administração do hospital. Eles estão precisando urgentemente desses testes, porque quanto mais testes nós tivermos, nós vamos conseguir combater duas coisas. Vamos poder acalmar a população no sentido de, nós temos certeza de que esse caso foi morte por coronavírus, esse caso aqui não foi morte por coronavírus. Nós vamos poder isolar os pontos de proliferação, como fez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela testou todo mundo e isolou aqueles pontos onde estavam se proliferando. Foi assim que o país conseguiu combater a doença e tem sido bem sucedido nisso. Nós podemos utilizar esse método aqui no nosso Brasil também. Então, quanto mais testes nós tivermos, melhor é, e quanto mais testes nós tivermos, mais rápido a gente pode aplicar a quarentena vertical aqui no nosso Brasil. E alguns infectologistas, infelizmente eu esqueci o nome, eu sou péssimo de memória, mas alguns infectologistas também defendem a quarentena vertical, né? Não é só apenas, nós não temos um número padrão, nós não temos um número, a totalidade de infectologistas defendendo a questão da quarentena horizontal, onde todos são impactados, né? Nós estamos discutindo aqui qual é o melhor método, porque o nosso país nunca passou por isso, a nossa geração nunca passou por isso. Nós estamos diante de um problema atípico na história da República, e a gente está engateando, né? A gente precisa saber qual é o melhor método para se combater, e ao meu ver é esse, né? Distribuindo a população testes o quanto antes possível, todos fazer esses testes, e também fornecendo ao povo a possibilidade de poder andar com as próprias pernas e trabalhar. O nome do infectologista é Anthony Wong. Anthony Wong. Ele é um infectologista famoso. Ele defende a quarentena vertical e acredita que quanto mais a gente trabalhar nesse sentido, melhor é para a população, porque o Brasil ele é um país que tem um clima diferente dos demais países, né? Quanto mais cedo ele atingir esse pico, né, de pessoas infectadas e baixar, mais rápido será por esse tempo que nós vamos passar. Mais rápido nós passaremos por esse pesadelo que nós estamos vivendo hoje, né? E não deixar chegar no inverno. Nós não podemos deixar chegar no inverno com pessoas infectadas, porque uma das coisas que mais beneficia o Brasil hoje é a questão do clima. Eu estou aqui ao vivo com o deputado Douglas Garcia, eleito pelo PSL aqui de São Paulo.